Então vamos lá começar a aula de hoje. Então hoje a gente vai ver cardinalidade, certo? Então eu vou dar uma visão geral do que a gente chama, uma revisada sobre cardinalidade. Então, cardinalidade de relacionamentos é a quantidade de ocorrências de uma entidade que está associada a uma determinada ocorrência. Existem duas cardinalidades, né? A máxima e a mínima. N. Então, aqui tem um exemplo falando de empregado. A entidade empregado tem cardinalidade máxima 1 no relacionamento lotação, ou seja, uma ocorrência de empregado pode estar associada no máximo uma ocorrência de departamento, ou seja, um empregado pode estar lotado no máximo em um departamento. A entidade departamento tem cardinalidade máxima 120 no relacionamento lotação. Uma ocorrência de departamento pode estar associada no máximo 120 ocorrências de empregado, isto é, um departamento pode ter no máximo 120 empregados. No diagrama fica da seguinte forma: empregado tem lotação em no máximo um departamento e um departamento pode ter lotação de 120 empregados. Só que essa representação a gente conhece, né, que não existe número maior que 1, tudo que for maior que 1, ele é representado por N. Então aqui, ó, tudo que for mais de 1 deve ser representado por N. Em banco de dados, né, apenas duas cardinalidades máximas são consideradas, a 1, né, e a cardinalidade máxima ilimitada, que a gente chama de muitos, que é representado por N. Nesse tipo de relacionamento, o que é que vai acontecer? Eu tenho aluno, pode estar inscrito em no máximo um curso. Em um curso, pode ter inscrição de muitos alunos. Aqui nessa situação, ele diz o seguinte: em uma universidade federal, só é permitido que alunos possam se matricular em um curso, mas no curso pode ter mais de um inscrito. Empregado tem registro de muitos dependentes. E um dependente tem no máximo registro de um empregado. Então, um empregado ele pode ter no máximo muitos filhos, né? E um dependente tem um registro de apenas no máximo um empregado. Então, o filho está ligado a um único responsável. Então, o empregado pode ter registro de muitos dependentes, mas o dependente só pertence ao empregado. Nesse outro caso, eu tenho engenheiro, né, possui alocação em no máximo muitos projetos, e um projeto ele pode ter alocação de muitos engenheiros. Nesse caso, um engenheiro pode alocar muitos projetos e um projeto pode ser alocado por muitos engenheiros. Então aqui as máximas NN. Outro caso aqui é o de paciente, né? O médico ele consulta muitos pacientes no máximo, e o paciente pode ser consultado por muitos médicos. Uma peça tem capacidade de muitos fornecedores e um fornecedor pode ter capacidade de muitas peças, também as máximas NN. Relacionamento ternário. No ternário eu tenho 3 ocorrências de entidade e um único relacionamento. Então aqui no exemplo, ó, vocês estão vendo que tem uma relação e eu tenho 3 entidades ligadas a ela. Uma ocorrência de relacionamento distribuição associa 3 ocorrências de entidade, né, que é cidade, produto e distribuidor. Um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição em um distribuidor. Então aqui eu tenho, né, a cidade, uma cidade, né, que tem um distribuidor, distribui muitos produtos. Um produto que tem distribuição de distribuidor, ele distribui em muitas cidades. E uma cidade que tem um distribuidor distribui muitos produtos. Aqui, né, ficou a relação, né, de todas as máximas que a gente fez. Então sempre é bom fazer as combinações para conseguir chegar no resultado final. Então uma distribuidora é uma cidade que distribui muitos produtos, tá aqui, né, N.
Uma cidade que tem uma distribuição de produtos vem de um distribuidor, tá aqui. E o distribuidor que distribui produtos distribui em muitas cidades, tá aqui. É como se eu pegasse a São Geraldo, né? O distribuidor São Geraldo. Ele distribui em muitas cidades e ele possui muitos produtos. Ele tem a cajuína cola, ele tem água mineral. Então, por isso que aqui ficou N. A cardinalidade mínima é o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de uma entidade através do relacionamento. A cardinalidade mínima, ela só pode ser representada por 0 ou 1. Quando eu tenho 1, é o que eu chamo de obrigatório, ou seja, no mínimo tem que ter uma ocorrência. E quando eu tenho 0, é que ela é opcional, ela pode ter ou não ter aquela ocorrência. Então, o modelo R, né? Ele expressa a mínima e a máxima, né? A mínima sempre fica do lado esquerdo e a máxima do lado direito. Então, o máximo indica o número máximo de ocorrência e a mínima indica o número mínimo de ocorrência. Então, aqui eu tenho no mínimo X, no máximo Y, sempre nessa ordem. As possíveis cardinalidades, então eu posso ter 1 para 1, 1N, 0,1, 0N. 1 para 1, no mínimo 1 e não mais que isso. 1N, pelo menos 1 e no máximo vários. 0,1 pode estar vazio ou no máximo 1. 0N pode estar vazio ou no máximo vários. Então aqui, nesse tipo tem aqui, homem se casa com mulher. Então o homem, ele pode se casar com nenhuma mulher ou com uma mulher. E uma mulher também a mesma coisa. Ele pode se casar com nenhum homem ou com um homem. O relacionamento, quando eu pergunto qual é esse relacionamento, eu vou olhar para as máximas. A máxima aqui é 1, a máxima aqui é 1, então eu tenho 1 para 1. Empregado possui dependente. Então o empregado ele pode não ter dependente, não ter filhos e ter muitos, né? E um dependente ele está ligado a exatamente um empregado. Então existe um empregado ligado ao dependente. Olhando para as máximas, eu tenho uma aqui e N, então meu relacionamento é um N. O médico pode ter um ou muitos pacientes e o paciente pode ser consultado por um ou muitos médicos. Esse relacionamento, olhando para as máximas, eu tenho N e N, então tá aqui a representação N, N. Então aqui vai ficar um exercício para vocês realizarem, certo? Utilizando as cardinalidades mínima e máxima e fazer aqui esse relacionamento, né? As cardinalidades desse relacionamento aqui ternário. Então aqui também deve colocar o mínimo e o máximo.